Ele experimentou carne de monstros pela primeira vez e estava realmente saborosa. Foi ótimo. E Rihanna ficou feliz em ver que ele gostou, pedindo-lhe para experimentar o seu em seguida, que também era saboroso. Ela notou que o gosto da carne era um pouco diferente, dizendo que as diferentes partes dos pássaros assassinos tinham sabores completamente diferentes, dependendo de qual parte se comia. Ele sabia que agora havia perigo dos pássaros assassinos, mas o lado positivo era que ele poderia torná-los uma boa fonte de comida, então decidiu manter o golem de olho nos pássaros, para o qual Varys ficou feliz, já que os pássaros assassinos costumavam evitar alvos maiores que eles. Varys decidiu colocar uma unidade de guarda e afirmou que deveriam construir muros e torres de observação também, o que poderia servir para proteger os campos do dano causado pelo sal do oceano. Teal ficou encarregado do processamento de pedras e pediu a Varys que cuidasse do planejamento. Ele viu uma garota olhando para ele, mas não conseguia lembrar o nome dela, embora soubesse que era filha de Elwyn. Ela se lembrou do nome dela, Fu, mesmo que tenha sido ele quem o deu a ela. Ela perguntou por que ele era tão forte, ao que ele disse que era por usar as pedras mágicas que conseguiu graças à mineração. Fu ficou empolgada ao ouvir isso e perguntou se ela também poderia cavar. Rihanna então disse a Fu que ela precisaria usar uma pedra da mudança para evoluir e ser capaz de usar magia. Fu decidiu evoluir em seguida, o que não era possível, já que ele não tinha nenhuma. Elwyn então chegou e deu um soco em Fu por incomodar El, dizendo a ela para parar de falar rude com El. Elwyn se desculpou por ela, enquanto El podia ver bem a semelhança entre pai e filha. Ele disse a Fu que ela poderia usar a pedra da mudança se conseguisse encontrar uma sozinha. Ela ficou empolgada ao ouvir isso e decidiu se juntar a El na mineração, prometendo ser útil a El. Ele também ficou feliz por ter mais mãos trabalhando na mineração agora. Depois disso, ele usou 800 pedras mágicas em Riot para aumentar seu poder mágico, e ela assumiu a responsabilidade de fazer o melhor para melhorá-lo ainda mais. Elwyn disse a ela que precisaria comer adequadamente para isso, e logo o dia terminou com El alcançando uma terra recuperada com comida saborosa. Esse dia se tornou o primeiro dia da memória no Shaul-Reef. No dia seguinte, ele decidiu visitar o freezer frio, que foi ideia de Rihanna, para preservar grandes quantidades de comida. Ele o fez bastante grande e pegou um resfriado por ter um freezer. Agora eles não precisavam mais se preocupar com a carne estragando. Ela afirmou que cavernas congeladas poderiam armazenar alimentos por mais de meio ano. Vapa havia decidido sobre a porta e a fez com El, que entendeu facilmente a forma que Maple queria para a porta. Mais tarde, eles também renovaram a forja, que seria cuidada por Mappa e Varys, enquanto Ren assumiu a responsabilidade de congelar ocasionalmente a caverna congelada. Ela havia se tornado muito mais confiante consigo mesma, e graças a Elvi e Varus, eles ajudaram na preparação das defesas externas. Vendo as coisas dando certo, ele pôde agora se concentrar novamente na mineração. Fu mencionou que ficou surpresa ao ver como tudo estava indo bem sem nada de ruim acontecer. Ela achou incrível como o rei da caverna podia ajudar a alcançar tanto sem cavernas. Ela disse a ele que precisavam adicionar alguma ventilação, pois não era bom manter o pó acumulado e prejudicar os pulmões. Se algo como gases de carvão se acumulasse lá dentro, certamente levaria à intoxicação ou a própria caverna poderia explodir. Embora ela soubesse de um dispositivo para enviar ar de dentro para fora e decidiu pedir a Mappa para criá-lo mais tarde. As palavras de Fu provaram ser muito úteis, e ela afirmou que trabalhava em minas desde pequena por ter o brasão de mineira. Ele achou tranquilizador e permitiu que ela falasse livremente se encontrasse mais alguma coisa para mudar. Ela era experiente, então com certeza era eficiente e tinha uma boa intuição para cavar minérios. Ela era sua maior rival desde Tara. Então, Fu perguntou a El se ele tinha um pai. Ele respondeu que sim, mas era difícil para ele se lembrar de seu pai. Ele tinha medo dele, assim como de seus irmãos, mesmo depois de adquirir poderes incríveis. Agora, sua família ainda detinha um poder ilimitado, que era muito mais forte do que o dele. Ele então perguntou a Fu se ela queria ser mais forte do que o pai dela, o que era bastante óbvio. Então, Fu encontrou uma caverna oca e se perguntou o que poderia encontrar dentro. Ela correu lá imediatamente para verificar, e era uma sala de pedra enorme. Ela perguntou se a pedra da mudança também estava armazenada em uma sala como aquela, e ele concordou. Ela ficou animada para explorar ainda mais. Então, uma das estátuas se moveu e usou magia de fogo. El rapidamente conseguiu lançar um escudo a tempo de se salvar e proteger Fu. Ele perguntou se ela estava bem e então percebeu que as estátuas eram como golems que podiam até usar magia. Os golems continuaram atacando,
e alguns deles até tinham espadas. Eles o cercaram junto com Fu, mas ele tinha uma estratégia em mente para lidar com isso. Ele usou magia do vento para formar tempestades e conseguiu afastar os golems voando. Fu estava bem, e ela se desculpou por avançar sem pensar. Ele também não esperava enfrentar golems como esses e sinalizou para Shell sinalizar aos outros para suspender as atividades de mineração. Fu encontrou uma pedra e perguntou a El se era uma pedra da mudança dourada, mas acabou sendo uma pedra de feitiçaria que poderia ser usada para criar bonecas. Ela ficou desapontada ao ver que não era uma pedra da mudança, e então Mappa apareceu do nada. Assustando-a, Vappa começou a tirar a espada dos golems destruídos com alegria e voltou para a superfície. Fu se perguntou quanto tempo Mappa ficaria nu e perguntou se todos os humanos eram assim, ao que El respondeu que não era o caso. Mas Mappa estava certamente mais animado do que o normal. Mappa tentou pegar a espada de outro golem, mas não conseguiu levantá-la. A espada não se moveu mesmo quando ele e Fu tentaram com toda a força. Ele tentou recolher a espada, mas o brasão informou que ele não podia coletar nada além de minerais e itens minerados. Ele então decidiu usar um machado para quebrar a espada, mas também não funcionou. Ele continuou tentando quebrar a espada, e após muitas tentativas, conseguiu. Ele se perguntou do que a espada era feita, e descobriu que era de oricalco, mais leve e mais forte que o metal e também podia ser usado para encantar efeitos mágicos. Ele então examinou mais a fundo seu inventário e viu algo chocante. Enquanto isso, na caverna principal, Elvin estava fazendo o possível para levantar a espada que Mappa trouxera consigo. Em breve, El também retornou e perguntou o que estava acontecendo. Real contou a ele sobre a espada e como todos estavam tentando levantá-la. Ele disse a eles que seria difícil, já que a espada era feita de 300 Orixalcum. Fu tentou dizer ao pai que era impossível, mas Elvin continuou tentando e conseguiu levantar a espada graças ao seu fortalecimento do brasão do grande guerreiro. No entanto, ele não conseguiu mantê-la levantada por muito tempo e a deixou cair. El rapidamente foi até ele e usou sua magia de recuperação para curar sua ferida, que felizmente não era grande. Fu imediatamente foi até ele e o abraçou. Ela estava preocupada por ele e o chamou de idiota por fazê-la se preocupar. Ele se desculpou com ela e prometeu ser mais cuidadoso a partir de agora. Enquanto isso, Nappa conseguia facilmente carregar a espada e a colocou dentro da fornalha. Nappa pertencia a uma raça lendária de anões, então ele gostava de usar minerais raros, e com sua incrível força, técnicas misteriosas e espírito nobre, Mappa começou a criar algo a partir da Aura Chakun. Nappa então forjou algo e foi até El, dando-lhes o item forjado, já que parecia que Mappa o fez especialmente para ele. Era um machado feito de Aura Shao-kun. Depois, Mappa continuou a criar mais ferramentas de Aura Shao-kun, embora gostasse de ficar nu por algum motivo. No próximo dia, Elvin estava... E aí, curtiu essa escavação de aventura e poder? Se quiser continuar cavando fundo nesse mundo maluco, se inscreve no canal Seu Mangá, deixa o like e comenta o que achou. A jornada só tá começando. Nos vemos no próximo capítulo.